Bem, acredito que o áudio agora esteja melhor. Por isso, vamos nós. Na semana passada eu falei um pouco sobre como nós ensinamos aos nossos filhos. Na verdade, como nós, pessoas, aprendemos. E falei então da imitação, da instrução e da tentativa e erro. Mas no meio dessa história toda, eu dei uma informação muito importante. E que informação é essa? Essa informação é que nós não aprendemos através de instrução quando temos uma emoção muito forte acontecendo dentro do nosso cérebro. E eu vou explicar isso tudo tintim por tintim. Eu sou Priscila da Mata, conselheira parental, estou na Psique, à sua espera, porque nós precisamos cuidar mais e melhor das nossas crianças para que eles sejam adultos emocionalmente saudáveis, tá? Não existe de fato uma receita de bolo, uma forma correta, ideal, simétrica de fazer a parentalidade, mas a ciência nos aponta uma série de estratégias, uma série de formatos que facilitam a nossa parentalidade e, inclusive, guiam os nossos filhos para o sucesso emocional. E é sobre isso que esses diretos têm falado aqui nas quartas-feiras, ao meio-dia, no Instagram e no Facebook da Psique. Por que, então, que nós não devemos ensinar aos nossos filhos quando eles estão sob efeito de emoções muito fortes? Seja essa emoção qual for, tá bem? Pode ser a raiva ou uma frustração muito forte, um momento de birra, ou até quando nós queremos explicar o tempo e a passagem do tempo para os nossos filhos, quando estamos a fazer uma viagem e eles estão no banco de trás do carro, a dizer, então, já chegamos, falta muito. Eles estão extremamente excitados, com uma alegria muito alta, e nesse momento é muito difícil que eles consigam aprender através de instrução. E eu vou explicar por quê, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito prática, que é a ideia do cérebro na palma da mão, do Dr. Daniel Siegel. Se pais e mães estão aí do outro lado, profissionais, obviamente, que têm interesse de compreender de uma maneira muito lúdica como funciona o cérebro, o livro O Cérebro da Criança, do Dr. Daniel Siegel, é maravilhoso, e não é um livro que tem linguagem muito técnica, é um livro que é acessível para todas as pessoas que estão interessados em fazer mais e melhor pelas suas crianças. Portanto, como é que ele explica o cérebro? Ele usa a nossa mão para mostrar como o funcionamento, como o cérebro funciona. E fica muito parecido quando nós colocamos assim ao lado do nosso cérebro, do nosso rosto, na verdade, e conseguimos entender que essa parte aqui do nosso punho é como se fosse o nosso tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é responsável pela regulação corporal, batimentos cardíacos, respiração, aquelas coisas que acontecem no nosso corpo que nós não precisamos controlar. Tá bem? Eu não preciso ficar aqui, bate coração, oh, infla pulmão, não preciso fazer isso. Portanto, é isso que essa parte controla, o tronco encefálico. Esses nomes não precisam ser decorados, nós precisamos compreender como é que isso funciona, para que, no momento da emoção forte, nós consigamos ser os adultos que vão ajudar as crianças a regular-se. E eu já explico mais sobre isso. Então, aqui nós temos o tronco encefálico. Dentro do cérebro, assim, bem no recheio, nós temos o sistema límbico. O sistema límbico é onde as nossas emoções acontecem, é o centro das emoções. E por que não o centro de controle? Já vamos entender sobre isso, porque aqui nós fazemos controle de emoção. As emoções acontecem no nosso cérebro, nessa parte interna, de acordo com as situações ambiente e com os nossos pensamentos. Não é possível controlar uma emoção, é possível regular após uma emoção muito forte. E o que vem por aqui recobrindo toda essa área de emoções
o nosso córtex frontal. O nosso córtex é responsável pelas nossas funções cognitivas. Memória, raciocínio lógico, todo o nosso pensamento racional, nosso questionamento. E aqui também acontece o controle inibitório. Que vontade de matar! Não mata. Aqui acontece o controle inibitório, certo? Quando a gente sente vontade de alguma coisa, vontade de comer um chocolate, mas eu não posso, porque o chocolate me faz mal. Então, nós começamos a colocar consequências para essa situação e então temos controle inibitório. Pois muito bem. E por que eu não posso ensinar a minha criança quando ela está sob forte emoção? Porque uma emoção muito forte é como se ela separasse, né? Isso não acontece fisicamente, né? Mas é como se isso acontecesse. Para explicar, né? Nós temos então uma emoção muito forte aqui, uma criança muito frustrada, pediu algo, nós dissemos para ela que não poderíamos dar naquele momento por motivo X ou Y, e ela começa a fazer uma birra e uma insistência, eu quero muito, por que não pode? Ela está frustrada. E essa emoção muito forte impede, é como se ela colocasse uma separação entre o cérebro do andar de baixo, como chama o Dr. Daniel Siegel, e o cérebro do andar de cima, que é esse cérebro racional. Quando essa separação acontece, que alguns autores dizem, saltou a tampa, quando essa separação acontece, a criança passa a agir de maneira impulsiva. Ela age de acordo com aquilo que ela sente, com o desejo que ela tem. Se ela está com raiva, ela pode ter atitudes agressivas. Se ela está muito alegre, ela pode ter atitudes que são muito grandes e fala alto, um pouco exageradas, fala alto, pula, se movimenta, pergunta muitas vezes a mesma coisa, ainda que nós já tenhamos explicado. A gente vai dizer, não, filho, ainda demoramos 3 horas para chegar até a Espanha. Portanto, nós ainda vamos ficar 3 horas no carro. Daí 10 minutos a criança fala, então, a gente já chegou? Nós, adultos, que estamos completamente conectados, vamos pensar, nossa, eu acabei de explicar que falta 3 horas. Filho, passou só 10 minutos, mas ainda vamos precisar passar os próximos 50 minutos da próxima hora e mais 60 minutos das próximas 2 horas. A gente vai tentar fazer uma explicação que não entra. Por que não entra? Porque nós estamos dando uma explicação que é racional, uma instrução para alguém que está puramente emocional e impulsivo. Para que essa criança consiga perceber a instrução, ela precisa também estar conectada. E essa conexão só vai acontecer quando ela diminuir a ação dessa emoção. E como que a gente diminui a ação dessa emoção? A gente vai buscar uma conexão com os nossos sistemas vitais, para que eles vão aqui conseguindo abaixar a tampa. Respira fundo, conta até 10, diga-me o que você vê e o que você sente. Nós estamos apelando para os nossos sistemas vitais, para que esses sistemas vitais ajudem a conectar o cérebro. Por quê? Aqui na pontinha do sistema límbico ainda tem uma outra estrutura chamada amígdala cerebral, que é responsável pelos nossos comportamentos de luta, fuga e paralisação. Para que, no momento de perigo, a gente não fique racionalizando, será aqui, preciso agir. Tenho aqui uma situação de perigo, né? Um urso ou um leão na porta do consultório. Eu não posso ficar pensando, será que esse leão é domesticado? Será que é o leão de alguma das minhas colegas psicólogas? Não tenho tempo para isso. Eu preciso lutar, fugir ou entrar no estado de paralisação. Por isso, a tampa salta para que eu possa reagir de maneira
rápida, porque emoções muito fortes pedem, de acordo com a nossa evolução, pedem atitudes rápidas. Mas, no nosso dia a dia, nós temos menos perigos como esse que eu acabei de citar. Porém, o nosso cérebro continua a funcionar desta maneira. Quando a gente apela, então, para as nossas funções vitais, nós conseguimos fazer uma reconexão. Lembrando que esta parte, o córtex dos nossos filhos, das crianças, ficam em formação até por volta dos 25 anos. Logo, muitas vezes nós vamos ter que ajudá-los a regular e repetidas vezes, porque eles vão aprendendo isso ao longo do tempo. E aprendendo, neste caso, não com a sua instrução, mas com apelar para o próprio cérebro para ajudar nessa regulação. E como é que a gente pode fazer isso? A respiração, por exemplo, é vital, e a gente vai recorrer aqui ao tronco, e nós vamos mudar o ritmo dessa respiração. Inspira e expira. Porque isso, mudando o ritmo da respiração, nós vamos entrar aqui num conflito com essas funções vitais. E o nosso cérebro vai precisar reconectar para compreender o que é que está acontecendo. Ouvir as batidas do nosso coração. Eu preciso me conectar, eu preciso baixar a energia. E eu consigo, então, que essa emoção também diminua o seu tempo de ação. Nós podemos fazer isso com os nossos filhos e ensiná-los. Ah, Priscila, é difícil ensinar para uma criança muito pequena. Então, para uma criança muito pequena, eu vou terminar com uma estratégia muito simples e gostosa de fazer para os adultos e para as crianças, para que as crianças consigam se regular sem que você tenha que dar muitas instruções. Eu tenho uma criança muito alegre, com muita raiva, muito frustrada, muito qualquer emoção, e eu sei que ela está desconectada. Eu vou ensinar previamente, no momento em que a criança estiver conectada, o cérebro dela estiver conectado e ela estiver em conexão comigo, eu vou ensinar a técnica para que, no meio do vucu-vucu, no meio da confusão emocional, ela consiga identificar a técnica. E como é que é isso? Nós vamos ensinar para os nossos filhos a respirar subindo os dedos, como se a gente subisse uma montanha e descesse um vale, certo? Então, subir a montanha, inspira, desce o vale, expira. Sempre fazendo esse ruído, porque isso ajuda como se a gente fosse mesmo esvaziar. Vamos ensinar isso para a criança no momento em que ela está calma e conectada conosco, para que, no momento de emoção muito forte, a gente só estique a mão para ela, oferecendo a possibilidade de corregulação, ou seja, ajudar a criança a se regular junto comigo. A partir do momento que a criança aprende isso, todas as vezes que você esticar a mão para ela, ela vai fazer. E quer saber o mais lindo de tudo? É quando você está desregulado, que a sua criança vem te oferecer essa ajuda. E aí você tem certeza que aquela instrução que você fez funcionou perfeitamente e que você conseguiu ensinar no emocional. No emocional, a gente ensina através do lúdico, através daquilo que é impulsivo e primitivo. Nós não vamos conseguir fazer grandes... eu vou ensinar meu filho a respirar assim na hora que ele estiver muito agitado. Você pode até conseguir explicar e ele pode entender, mas a compreensão vai ser menor. No momento de emergência, pode-se fazer? Obviamente que sim, mas o ideal é que essa criança aprenda isso fora do momento emergencial. Mas que quando você esticar a mão, ela já saiba exatamente o que fazer, né? E ela também pode esticar a mãozinha dela e você vai conduzindo a respiração. Funciona das duas maneiras. Essa é uma estratégia muito boa, que a gente não precisa de nenhum recurso externo, precisamos apenas das nossas mãos e podemos fazer com crianças de qualquer idade, inclusive conosco. Portanto,
Esse era o recado de hoje. Acredito que nos nossos próximos encontros podemos falar um pouquinho especificamente sobre cada uma das emoções básicas, para que fique cada vez mais claro para você que está aí a nos ver do outro lado, no Facebook, no Instagram e no YouTube, consiga apoiar os seus filhos na regulação emocional e trilhar junto com eles um caminho de sucesso. Porque nós precisamos de adultos que sejam emocionalmente bem-sucedidos. Obrigada pela atenção, espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma questão, pergunta, podem colocar aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Nós vamos fazer o máximo para responder essas questões. Boa quarta-feira!